E agora a gente gostaria de convidar uma moça, futura missionária de Anápolis, Adriana Maria Perucci Fernandes. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde a todos. Bom, para quem não me conhece, que não estava aqui ontem, eu me chamo Adriana, sou esposa do Éder, esse moço bonito aqui ao meu lado. Uhul! E nós somos consagrados da comunidade, estamos desde o início, somos pais de 5 filhos, meninos, 5 homens, por enquanto. Estamos aí no aguardo, quem sabe o Senhor não manda o 6º em breve, não é, marido? E é uma alegria muito grande estar com vocês nesse 2º dia de fórum. É uma graça tremenda mesmo, sabe? Um presente de Nossa Senhora para nós, de Nossa Senhora de Fátima. Poder contar com essas presenças, eu digo ilustres, mas acima de tudo, tão caridosas, tão amorosas, que são todos os nossos palestrantes, que estão aqui desde o início. E não só os palestrantes, mas também os nossos amigos das livrarias. É uma grande graça mesmo poder ter todos vocês aqui. E para compor essa mesa, essa primeira mesa, pós-almoço, eu queria chamar aqui, para partilhar com a gente, para conversar conosco, aquela que o Bené intitula como um trovão. Ele fala, ela é um trovão. Então, essa jovem senhora nasceu no Rio de Janeiro em 14 de maio de 1991, um dia após Nossa Senhora de Fátima. Na qualidade de advogada e membro do Centro Dom Bosco, protagonizou uma ação judicial contra o grupo Porta dos Fundos, por conta de seu escárnio à fé católica. Nas eleições de 7 de outubro de 2018, foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro para a legislatura da Câmara dos Deputados. Eu chamo aqui acima nossa querida deputada Cristo Nieto. Com um tema que já virou um grito de guerra, um verdadeiro grito de guerra. Viva Cristo Rei, o reinado social de Cristo. Com vocês, Cristo Nieto. Boa tarde a todos, salve Maria. Vamos rezar uma Ave Maria e aproveitando, pedindo a intercessão de Santa Joana d'Arc nesse dia, nessa palestra da parte da tarde, até porque o nível está elevadíssimo, eu não quero reduzir o nível das palestras, então vou pedir a intercessão de Santa Joana d'Arc e vou pedir que vocês rezem comigo essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Joana d'Arc, rogai por São João Bosco, rogai por
Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, vou pedir licença para quebrar um protocolo e ficar de pé, porque pela primeira vez me chamaram de trovão. Já ouvi falar que eu sou uma bomba atômica em pessoa, agora trovão, essa é nova. Então, como eu me mexo muito, eu gosto de tentar interagir, então eu prefiro ficar de pé, se vocês não se incomodarem. Eu vim armada, vou logo avisando, vim armada com esses 3 livros, porque de fato esses 3 livros são uma arma para todo católico. E eu vou debruçar essa breve exposição que nós vamos fazer aqui, com base nesses 3 livros. Guerra dos Cristeiros, a encíclica Quais Primas e esse livro que está vendendo lá fora, aproveitando para fazer o merchan, O Militante, Restaurando o Catolicismo Autêntico, do Michael Voris. Esse livro, para mim, tem mudado muito a minha vida, sinceramente. E recomendo fortemente que, se puderem, comprar ali na livraria, o São Dom Bosco está vendendo, e certamente, tenho certeza foi péssimo, né? Mas certamente irá também mudar a vida de vocês. E eu falo isso porque o tema da nossa palestra tem muito a ver com o espírito de combate. Quando nós pensamos em reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma opção para o católico, é um dever moral. Nós temos a obrigação moral de defender o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e de propagá-lo. Nós temos o dever moral de, eu diria, de querer converter a todas as pessoas. Até porque, como muito bem já foi esclarecido aqui em outras palestras, extra ecclesia nulla salus, ou ex cathedra nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Nós sabemos que existe um caminho, existe uma única via. E o fundamento é a Igreja Católica. Nas palavras do nosso apóstolo São Paulo, em Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja é o fundamento, a igreja é o sustentáculo da verdade. Então, não há verdades, há uma única verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Caminho e verdade e vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça desta igreja, e nós somos os seus membros. E a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, como muito bem disse nosso queridíssimo Padre Lodi, é o prolongamento do mistério da encarnação. Então, quando nós pensamos ou falamos em reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que ter em mente um primeiro fundamento teológico, que é exatamente o mistério da encarnação. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rei, sendo, de fato, totalmente glorioso, ele quis se fazer pequeno. Nosso Senhor, nosso Deus, ele se fez carne. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria por força do Espírito Santo e se fez homem e habitou entre nós. Esse é o mistério da encarnação. É um Deus que se despiu da sua glória, da sua majestade para se fazer tão pequeno, tão humilde, para ensinar o mundo o que é servir. É bem verdade que quando nós pensamos na palavra rei, a gente lembra daquele que quer ser servido. Mas nosso Senhor é um sinal de contradição. Como já dizia Simeão, Jesus seria esse sinal de contradição. E ele viria romper com tudo aquilo que nós imaginávamos que poderia ser a realeza. Mas nosso Senhor, ele quis se fazer pequeno no seio da Virgem Maria. E ali ele se encarnou, assumiu as condições humanas e habitou entre nós para reinar, para governar todas as nações. E fazendo uma breve retrospectiva, quando Nossa Senhora, quando Maria Santíssima estava com São José para dar à luz, eles estavam buscando aonde Cristo pudesse reclinar a sua cabeça. Procuraram vários lugares, hospedarias e não encontraram. Foram parar num estábulo, numa estribaria, e ali numa manjedoura, Cristo veio ao mundo. Este grande rei do universo. Ali estava Cristo. E os reis magos vieram para adorar aquele Deus
tão pequeno, tão humilde, que quis nascer no seio de uma família. Porque ele, sendo 100% homem e 100% Deus, ele poderia muito bem ter vindo aos 30 anos de idade. Poderia ter vindo com 50 anos, sob qualquer forma, mas ele quis se fazer um bebê. Naquela singeleza, ele quis fazer um bebê para, de fato, nos ensinar o que é ser família. E que bom poder me dirigir a famílias novas que, de fato, podemos dizer que são famílias que são renovadas pela força do Espírito Santo, famílias que semeiam a boa semente e que querem seguir as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Famílias. Da mesma forma que esses 3 reis magos que foram adorar nosso Senhor, nós também temos que adorar. E esses 3 reis magos levaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E o que representam esses 3 presentes? Ouro, a realeza de Cristo. Mirra, a virtude da oração, a nossa profissão de fé na divindade. Ou seja, a nossa oração, ela se eleva ao céu como incenso. Por isso, no altar, nós precisamos do incenso. E a mirra, que nas palavras de São Gregório Magno, é a mortificação da carne. Ouro, incenso e mirra. Esses 3 presentes que nosso Senhor recebeu, ali estava representado tudo aquilo que ele seria. De fato, um rei do universo, que governaria todas as nações, que deveria ser cultuado por todos os povos, todas as tribos, todas as raças. Judeus, gregos, vascaínos, flamenguistas, carismáticos e mais tradicionais. Enfim, todos os povos precisam adorar Cristo, porque Ele é Rei, está ali simbolizado. E vejam, que coisa magnífica. Nosso Senhor Jesus Cristo, que ali, tão pequeno, nos ensinou tudo. Qual é o caminho que nós devemos seguir? Ele, tendo sua união hipostática, ou seja, sua natureza divina e humana. E o que representa essa união hipostática? Significa que ele deve ser adorado pelos homens e pelos anjos. Ele é o Rei do universo. Eu vou reforçar isso várias vezes, e de forma proposital, porque ele deve reinar nos nossos corações, na nossa vida, nos povos. Ele deve reinar no Brasil, e ele deve ser, sim, cultuado. Isso é a realeza de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para o mundo para redimir o gênero humano, o único gênero que existe, o gênero humano, para redimir a humanidade, para nos salvar. E ele nos deixou um legado, ele nos deixou uma herança. Nossa Senhora é uma delas, uma grande herança que nosso Senhor nos deixou. Eu gosto de olhar para a figura de Maria Santíssima, porque ela é minha grande advogada nas causas mais impossíveis, nossa grande intercessora, fiel escudeira, medianeira de todas as graças, dispenseira de todas as graças, todos os bens espirituais. Nossa Senhora, o Padre Lodi, durante sua palestra, falou sobre a necessidade da consagração. Ele disse que se consagrou. E nós também temos que nos consagrar a ela, porque ela é o caminho mais perfeito a Jesus Cristo. Se nós queremos e devemos reconhecer Cristo como Rei, ela é o caminho, ela é a via. Eis aí a tua mãe. Cristo, no alto da cruz, disse a João, e ali em João está consubstanciada toda a humanidade. Virou-se para João e disse: eis aí tua mãe. Virou-se para ela e disse: eis aí o teu filho. Entregou a humanidade inteira nas mãos de Nossa Senhora. Ali o dogma da maternidade universal. Mãe de todos nós, mãe da igreja, nossa mãe. Então nós devemos sim recorrer a ela e nos consagrar a ela. E aqui eu incentivo a vocês a lerem e a se consagrarem pelo método de São Luís Maria Montfort. Vou renovar a minha consagração agora no dia 27 de novembro, que é o dia de Nossa Senhora das Graças. E veja, nada disso é motivo de vaidade, muito pelo contrário. Nós precisamos da escravidão por amor a Nossa Senhora. Totus tuus.
Tudo a Jesus nós temos que entregar, mas nada sem Maria. É tudo a Jesus por meio de Maria, através de Maria, pelas mãos virginais de Nossa Senhora. Então, ela é a mãe da igreja. E outro legado enorme e maravilhoso, magnífico, que Cristo nos deixou foi a nossa igreja, que é o corpo místico de Cristo, que é esse fundamento, que é esse sustentáculo. Como havia mencionado anteriormente, as palavras do São Paulo, nosso apóstolo São Paulo, sustentáculo da verdade. Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a cabeça da igreja. Por isso que fora da igreja não há salvação. Porque o único que é capaz de nos dar a salvação é Cristo. Mas dizem as falsas doutrinas que nós somos idólatras. Quem fala isso não entendeu nada. Sequer teve a curiosidade de se debruçar sobre a doutrina da igreja, de tentar conhecer a doutrina. Porque aqui eu posso fazer até um desafio a qualquer pessoa. A igreja nunca foi favorável a qualquer tipo de idolatria, muito pelo contrário. A igreja condena a idolatria, tanto que o primeiro mandamento, qual é mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então ali já veda, já afasta todo e qualquer tipo de idolatria. Colocar uma coisa ou uma pessoa no lugar de Deus, de jeito nenhum. Isso é algo que a igreja repudia. Mas a nossa fé, ela é 100% cristocêntrica, porque Cristo é rei e veio para reinar e governar. Cristo é rei. Nós precisamos adorar, como esses reis magos, adorar a Cristo, único e suficiente Salvador, Rei do universo. E a igreja é essa via, a igreja é esse caminho que nos leva a Cristo. E por que a igreja católica é santa? De fato, a igreja é santa, porque Cristo é santo, santo, santo. Se a cabeça é santa, não tem como o seu corpo místico ser santo. É impossível. Não tem como afastar a cabeça e tirá-la do seu corpo. É impossível. Não tem como a pessoa a igreja ser anencefálica, acéfala. Não há essa possibilidade. A igreja está sempre junto do corpo. Cristo está sempre associado à igreja, que é a una Santa Católica Apostólica, que foi fundada sob Pedro. Eu costumo dizer para os meus alunos de catequese, da aula de adultos, e eu costumo dizer para eles, um juridiquês básico, é como se Cristo tivesse outorgado uma procuração e tivesse conferido poderes para Pedro, para ser o representante dele, de Deus, aqui na terra. Por isso Pedro é vigário de Cristo. E por isso ele disse: sob esta pedra, Kéfas, edificarei a minha igreja. Ele não falou uma igreja ou nem as igrejas, minhas igrejas. Ele falou a minha, pronome possessivo, posse, pertença. Edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo. E sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Vou me ater a essa parte final. Estamos aqui falando sobre o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que, de fato, nós precisamos adorá-lo e reconhecê-lo como Rei das nossas vidas, do nosso coração, das nossas famílias, Rei da nossa casa, Rei da nação, Rei do Brasil, Rei do universo. Pois bem, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Mas o que está acontecendo, então, nesse tempo, na nossa geração? O que está acontecendo com o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo? Estão tentando repudiar a pessoa de Cristo, afastar Cristo de todos os espaços públicos. Estão tentando expulsar Cristo das repartições públicas, das escolas, da imprensa. Estão tentando expulsar Cristo do parlamento brasileiro. Tantos lugares estão tentando expulsar Cristo. Então, o que acontece com o reinado social de Cristo? Qual é o nosso papel enquanto leigos católicos? Aqui também me dirijo a sacerdotes. O sacerdote, ele tem um munus. Na verdade, o clero tem um munus de ensinar e de educar para as virtudes. Eles precisam ser para nós um farol também, para nos indicar o caminho. Muitas vezes nós esmorecemos e vem o santo sacerdote para nos ajudar, nos orientar, nos instruir, nos guiar, para que a gente não esmoreça, para que a gente não caia em tentação, mas para que a gente siga
perseverante na fé, na vida espiritual, na oração incessante, a exemplo dos santos e dos mártires. A nossa igreja católica é uma igreja de santos e mártires. Eu sei que muitos acabam esquecendo desse detalhe, pequeno detalhe. Uma igreja de santos e mártires. Isso para nós deveria significar tudo. Porque a nossa fé, por ser cristocêntrica, nós temos esses santos e mártires que nos ensinaram como viver a nossa fé, na radicalidade. Mas, pleno século XXI, essa palavra radicalidade tem sido quase que motivo de extremamente... As pessoas ficam com sei lá, com algum tipo de trique-trique quando ouvem essa palavra radicalidade. Pois é. Mas nós não temos que ter medo. Nós somos radicais. E graças a Deus, vou lhes dizer como e por quê. Cristo disse o quê? Que nós deveríamos amar o nosso inimigo. Amar o nosso inimigo? Isso não é radical? Quem nos bater na face, a gente tem que dar a outra face. Isso não é radical? Para quem nos ofende, para quem nos agride. Isso é radical. Se alguém te levar a capa, dê a túnica também. Isso não é radical? Perdoe a quem te ofende. Ame. Isso não é radical? Cristo era radical. Cristo, de fato, nos ensinou o que deveria ser a radicalidade do Evangelho. O Evangelho, quando nós lemos, me corrija se eu estiver errado, padres aqui presentes, mas o próprio Evangelho nos ensina um caminho de radicalidade. Tanto que no Evangelho nós lemos que o reino dos céus é dos violentos. Não significa que a gente vai por aí propagar guerras, contendas. Não é isso. Não é isso. Mas a gente precisa, nas palavras do apóstolo São Paulo, trabalhar, lutar, batalhar com tremor e temor pela nossa salvação. Nós precisamos buscar a nossa salvação. Nós precisamos buscar a Cristo acima de tudo e cultuá-lo como Rei, porque Ele é o único Rei, o único e suficiente Rei e Salvador do universo. Então, essa palavra, radicalidade, não nos pode trazer nenhum tipo de desconforto, só se for algo para o bem, algo benéfico, para que nos ensine e nos inspire a agir em prol do resgate do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim. Mas não na tentativa de nos fazer pular da barca de Pedro. Porque a Igreja Católica nunca teve tempo fácil. Para a Igreja nunca houve tempo fácil. Nunca teve momentos de total bonança. Não. Por isso que eu falei que nós temos que nos ater à Igreja dos santos e dos mártires. Esse sim compõe a Igreja Católica. A Igreja é santa, porque é noiva de Cristo. E Cristo é santo, santo, santo. Embora os seus membros, nós, sejamos pecadores. Mas a natureza institutiva da Igreja é santa, imaculada, pura, sem ruga e sem mancha. Como está lá no Apocalipse também. Agora, trazendo uma provocação para esse nosso tempo, pleno século XXI, nós já entendemos que Cristo está sendo expulso de todas as repartições públicas. E qual é o nosso papel enquanto católico na busca do reinado social de Cristo? Será que nós, como católicos, podemos ter uma vida dúbia? Na igreja, eu boto uma máscara e sou santinha. Lá fora, eu sou outra pessoa. Nós temos que ter uma unidade de vida. Nós temos que amar e adorar a Cristo, tanto na nossa vida privada, quanto na nossa vida pública. Eu na minha casa com meu marido está ali, o homem mais lindo do mundo, diga-se de passagem. Pois é, eu na minha casa com meu marido, obviamente a gente vai adorar, a gente vai rezar junto, a gente vai buscar as virtudes, porque eu sei que o matrimônio é um sacramento do serviço, então eu preciso servir, mas o maior serviço que eu faço ao meu marido é santificá-lo, e o maior serviço que ele me presta é me santificar, é um processo de santificação. Eu quero nada menos do que levar meu marido para o céu. Ai de mim se eu não quisesse isso, ai de mim, e ai dele, viu?
Ai dele se não quisesse lutar com ardor, com vigor espiritual pela minha salvação, pela minha santidade. O que nós queremos é ir para o céu. E sempre buscando crescer em virtudes e combatendo os nossos vícios. Esse é o propósito do matrimônio. Mas veja, eu faço isso na nossa casa. De fato, nós rezamos juntos em casa e lá fora, na rua. E eu no Congresso Nacional, lugar que mais precisa de oração, Jesus. Pois é. Será que eu não posso falar? Eu tenho que ser uma múmia de sacristia, como eu vou ler daqui a pouco no livro Guerra dos Cristeiros? Nós não podemos ser múmias de sacristia. Ou seja, aqui na igreja, que todo mundo supostamente tem a mesma filosofia de vida, o mesmo estilo, a gente, de fato, tem uma forma de ação. Mas lá fora, a gente não pode falar que é católico, porque senão a gente vai ser ridicularizado. É isso? Não pode ser. Nós não podemos ser múmias de sacristia. Nós não podemos ter tomar um xarope que se chama da heresia do modernismo, dessa pós-modernidade, que está levando a muitos ao inferno, sim. Tem uma coisa, minha gente, que tem levado a muitos para o inferno. E agora é proposital a minha provocação, que eu faço isso comigo, em primeiro lugar. Antes de falar para vocês, saibam que o meu ouvido é o mais próximo da minha boca, então tudo vale para mim em primeiro lugar, como espelho. Tudo que eu falar para vocês aqui vale para mim. Vejam, qual é o maior pecado diga-se de passagem, do católico contemporâneo? Qual é o maior pecado do católico contemporâneo? Alguém se arriscaria? Tibieza. Ótimo. Tibieza. E vem muito ao encontro do que o Michael Voris fala. A mornidão. Não há nada mais desagradável a Deus, não há nada mais de ofensa a Deus, ou seja, não há nada que mais ofenda a Deus do que uma pessoa tíbia, uma pessoa morna. Deus é amor? De fato, Deus é amor. Deus quer que nós propaguemos o amor, a caridade? Claro que quer. E nós temos, sim, que buscar e lutar por isso. Pelo resgate da cristandade, com amor, buscando a salvação das almas. Fato. Agora, antes de mais nada, nós temos um amor especial que tem que ser a verdade. A gente não pode se acovardar. A gente não pode deixar de falar a verdade em nome de um respeito humano. E é essa a minha provocação. O respeito humano tem levado a muitos para o inferno. Em nome do respeito humano, muitas vezes a gente não fala a verdade que liberta. Tem uma frase maravilhosa de Santo Agostinho, que eu costumo falar muitas vezes, é o meu lema de vida, que ele diz que não se deve impor a verdade sem a caridade, mas jamais sacrificar a verdade em nome da caridade. Então, essa caridade que ele está dizendo, no nosso tempo, a gente pode dizer respeito humano. Então, não se pode sacrificar a verdade em nome de uma falsa caridade, uma pseudo-caridade, que vai te permitir, muitas vezes, levar a muitos para o inferno. Mas nós temos que trabalhar pela verdade. Cristo é a verdade. Nós sabemos o que é a verdade, é algo objetivo. Não são relativismos. Embora a gente viva sob a égide de uma ditadura do relativismo, nós precisamos combater com veemência essa ditadura do relativismo. Nós precisamos combater com veemência a indiferença e o indiferentismo. E o Michael Voris, no livro Militante, ele fala exatamente isso, que não há nada que mais ofenda o coração de Deus do que alguém que seja morno. É muito pior alguém que seja morno, ou seja, que está em cima do muro, do que aquele que trabalhe ativamente contra a igreja. Por quê? Por motivos óbvios. Porque aquele que trabalha ativamente contra a igreja, a gente já sabe o que esperar. A gente já imagina. A gente espera sempre o pior. Mas e aquele que está em cima do muro? Que ora é quente, ora é frio, mas que não sabe de que lado está. E aí a gente sabe que quem está em cima do muro já está do outro lado. E é por isso que em Apocalipse de São João, capítulo 3, versículo 16, ele fala que nem quente, nem frio, aquele que é morno, ele vomita. Não é a Cristo que está dizendo.
São João, quando escreve esse livro na ilha de Patmos, quando ele escreve o Apocalipse, ele já está exortando ali. O que Deus faz com aquele que é morno, que tem o pecado da mornidão? Vomita. Deus tem ódio? É claro que ele tem ódio também. Deus é amor, mas ele tem ódio? Tem, ao pecado. Ele colocou ódio entre a mulher e a serpente. Quando a gente lê lá em Gênesis, a gente vê: colocarei ódio entre ti, entre a mulher e a serpente. Por isso que a mulher, Nossa Senhora, pisará a cabeça da serpente, de todo mal que ousar se levantar contra os seus filhos. Mais um motivo e mais uma necessidade para a nossa consagração a Nossa Senhora. Isso é fundamental que nós entendamos. Então, nós temos que parar com aquele respeito humano de, Deus é só amor. Deus é amor sim, mas Ele é justiça. Deus, Ele tem ódio sim. Como eu havia mencionado nessa passagem de Gênesis, da mesma forma, aquele que é morno. Se ele vomita, é porque dá alguma indigestão. Quando a gente passa mal e nós vomitamos, com perdão da expressão, é porque naturalmente algo fez muito mal para nós. E a gente quer ver do lado de fora. Por isso, a gente vai vomitar. Assim Deus faz com quem está em cima do muro. Então a gente precisa assumir um lado. A gente precisa definir de que lado que nós vamos estar. Porque nós estamos vivendo tempos apocalípticos. Eu não sei dizer, acho que ninguém sabe dizer qual é o dia, qual é a hora que nosso Senhor voltará na sua parousia, na sua segunda vinda. Nós não sabemos, nós não temos como condições de dizer. Mas tudo leva a crer que nós estejamos ou muito próximos ou já vivendo o apocalipse, o fim dos tempos. E o que vai acontecer no final dos tempos? No dia do juízo? Terão dois lados, dos cabritos e o das ovelhas. Nós vamos querer estar de qual lado? Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, esses tempos apocalípticos, nós precisamos definir já o nosso lado, porque isso tem a ver com a nossa missão enquanto católico. O tema, não da nossa palestra, mas acredito que de todo esse fórum, pelo menos que eu vi ali, naquele caderninho, é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ide é uma missão que nós católicos temos, de evangelizar. Ele deu essa missão, nosso Senhor deu essa missão, de fato, para a igreja. A missão principal da igreja é a salvação das almas. O clero tem esse mundo de ensinar, de educar, mas o leigo precisa assumir o protagonismo no mundo, sim. E o leigo pode estar em muitos lugares onde o clero não pode, como, por exemplo, o Congresso Nacional. Não só no Congresso, mas, enfim, cargos eletivos, o clero não pode estar lá, mas o leigo pode. Então, qual é a missão do leigo? É pregar o evangelho, é levar a salvação. Ou seja, é evangelizar, é levar a boa nova aos cativos de coração. Essa é a nossa missão enquanto leigos. É sermos missionários. Missionários do amor, sim. Missionários, evangelizadores, que semear a boa semente da evangelização. Precisamos fazer como o apóstolo São Pedro, lançar as redes para buscar mais almas para o reino de Deus. Essa é a nossa missão, missão do leigo. E eu acho que muitas vezes nós ficamos esperando do clero. Veja, a nossa igreja está em crise? Está, sem hipocrisia nenhuma. Nós estamos vivendo um tempo de crise intramuros eclésia, ou seja, uma crise na igreja, mas não é uma crise da igreja. O apóstolo aí, já estou querendo colocar o padre Paulo como apóstolo, mas o padre Paulo Ricardo, ele tem um vídeo maravilhoso que ele fala: o pecado é um acidente na igreja, porque a igreja é pura, sem mancha, mas de fato nós fazemos parte desse corpo místico, nós somos pecadores, nós temos a concupiscência, essa propensão ao mal, mas o pecado ele é um acidente na igreja. Mas nós temos que batalhar contra o pecado, contra os nossos vícios, contra todas as mazelas, contra os flagelos da escravidão. Escravidão que é a consequência do pecado. Esse é o nosso papel, esse é o dever da igreja, que é, aqui na terra,
militante. Então, quando a gente pensa na igreja triunfante, ou seja, dos santos, que já estão contemplando a visão beatífica de Deus, já estão contemplando a visão da glória de Deus no céu, a igreja padecente, ou seja, os fiéis que padecem no purgatório, e a igreja triunfante, a igreja militante, no caso, nós. Nós somos igreja militante. Estamos aqui, mas estamos querendo aspirar as coisas do alto, para que um dia possamos, se Deus quiser, receber a coroa da justiça que está no céu. E para isso, tem uma palavrinha-chave, que é inerente à igreja militante. Palavra essa que muitas pessoas também parece que tem um pouco de asco, que é combate. Quando a gente pensa em igreja militante, a gente já vê o espírito de combate, que precisa estar imbuído em todos nós. Precisa estar entranhado em cada um de nós. Nós somos igreja militante, nós combatemos o bom combate. Veja, nós não podemos, não necessariamente a gente tem a certeza de vencer todas as batalhas, não. Ele não disse vencei, ele disse combatei, é diferente. A certeza da vitória já temos pela graça, de fato. Agora, as batalhas do nosso dia a dia, nós não temos a garantia da vitória. Agora, temos o dever de combater o bom combate. Então, o espírito do combate, ele está inerente, 100%, a essa igreja que é militante. E quando Michael Voris, ele fala sobre a igreja militante, restaurando o catolicismo autêntico, ele debela, ele simplesmente destrói, né, tudo aquilo que é motivo de crise, tudo aquilo que hoje é motivo de tibieza, mornidão, ele debela. Desculpa. E ele diz como que nós católicos precisamos agir nesse tempo, justamente para cumprir aquela missão inicial de resgatar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí a nossa unidade de vida. Eu não posso ter uma vida lá fora e uma vida diferente aqui dentro. Eu não posso. Nós temos que ter uma vida una. A minha vida espiritual, minha vida social. Eu sou a Cris, humilde serva do Senhor. Eu sou uma. Quem me conhece lá fora sabe que eu não, absolutamente, sou exatamente assim. Eu não estou fazendo tipo. Não coloquei uma máscara. Da mesma forma, quando a gente pensa no reinado social de Cristo, a vida particular, a vida pública, a vida social, Cristo precisa reinar em todas as esferas da vida, não é só na vida privada. Cristo precisa reinar na vida pública, na vida social, na vida política, na vida econômica, na vida afetiva, na vida emocional, em todas as nossas fases, em todas as esferas, Cristo precisa reinar. Isso é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para reinar, ele veio ao mundo para reinar. E nós precisamos olhar para essa realeza de Cristo e desejá-la com ardor. Nós temos que proclamar ao mundo que Cristo é rei. Nós não podemos nos acovardar, porque senão, minha gente, talvez seja melhor a gente voltar para as catacumbas. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente vive um momento de tanta perseguição, principalmente aos católicos, aos cristãos em geral, notadamente os católicos. Nós vivemos um momento de tanta perseguição que o objetivo central não é outro, senão nos amordaçar. Vide a criminalização da homofobia, o grande Leviatã chamado Supremo Tribunal Federal, aqueles ditadores togados, que já vive uma ditadura, né? É importante a gente denunciar aqui, nós já vivemos uma ditadura. O AI-5 já chegou, mas não foi por causa do Bolsonaro, foi por causa dos ditadores togados. Eles já instauraram essa ditadura do judiciário, essa ditadura togada. E nós? Eu não vou nem dizer, se vocês fossem de outra religião, talvez eu não dissesse com tanta veemência, mas católico tem obrigação. Católico tem a obrigação de militar, de estar em constante combate, buscando a restauração desses valores. Eu olhei para o Supremo, que é um exemplo, ali o Olimpo, se acham Deus, e eles querem que todos o cultuem, ou seja, ali é uma idolatria mesmo.
Porque eles querem se colocar no lugar de Deus. Tem gente que aplaude, que é pior. Quando a gente pensa em ditadura das minorias, o que acontece? Lá no parlamento brasileiro, muitos perdem no debate e se socorrem do ativismo judicial. E através de um subterfúgio jurídico, vão lá e simplesmente se socorrer do Supremo, e o Supremo Tribunal garante aquele direito. Por isso, ditadura das minorias. Pessoas que são totalmente intolerantes, pessoas que são intolerantes ao contraditório, pessoas que simplesmente não aceitam a democracia e querem nos rotular. Nós é que somos intolerantes. É um absurdo os absurdos que a gente está vivendo. Eu citei um exemplo, poderia citar outros. O fundador da comunidade, quando estava dando sua palestra, ele percorreu um pouco do histórico do nosso Brasil, falou da ideologia de gênero, da ditadura gaysista que a gente tem, a agenda LGBT. Agora, isso não tem nada a ver com desrespeito, tá, gente? De fato, nós precisamos amar e respeitar. Agora, isso não significa ser condescendente com o pecado, senão a gente pecaria pelo respeito humano, excesso de respeito humano. Pecado é pecado. A gente não pode abraçar o pecado, vem cá, vou te domesticar. Não é assim. A gente não pode domesticar o pecado, como a gente domestica, por exemplo, um cachorrinho. Nós precisamos ser católicos de verdade, na essência, no nosso DNA. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Que é até o lema do presidente Bolsonaro. E por quê? Porque a verdade, ela, de fato, vem à tona. Ela traz luz. E nessa igreja militante que nós estamos, que nós fazemos parte, nós precisamos escolher o nosso lado, sabendo que o caminho do católico é um caminho de martírio. Nós não podemos ter medo da cruz. Tem muitas pessoas que eu ouço aí afora que buscam uma espécie de fé triunfalista. Eu, sinceramente, desculpem o que eu vou falar aqui. Se a pessoa está buscando uma fé triunfalista do pare de sofrer, a sua igreja não é igreja católica. Todo respeito. Nós não podemos buscar essa fé de pare de sofrer, até porque a identidade do cristão é a cruz. Foi por meio dessa cruz, foi por meio dela que nós fomos salvos. Foi por meio da cruz que ele nos trouxe a vida em abundância, que ele ressuscitou. Então nós não podemos ter medo. Se nós olhamos para a história da igreja, rapidamente uma retrospectiva, lá no século IV, heresia ariana, que negava a divindade de Cristo, ou seja, era um atentado totalmente à realeza de Cristo, ao reinado social de Cristo. A heresia que se alastrou de tal modo que muitos poderiam sucumbir. E Deus levantou um homem, um santo homem, chamado Santo Atanásio. Ele sozinho, praticamente, conseguiu combater a heresia ariana, sendo o que nós chamamos de estandarte da ortodoxia. Falando em ortodoxia, em tempos de progressismo, eu pergunto, cadê os santos Atanásios? O mundanismo entrou na igreja. Nós temos uma mundanização na igreja. O relativismo tomou conta da igreja. Hoje em dia, é capaz até de nós falarmos, padre, por exemplo, castidade. Ah, meu filho, não precisa muito disso não, depende. Tem padre que, infelizmente, desculpa falar isso, mas tem padre que relativiza até a castidade. Ou seja, tem padres que não honram a sua batina. Da mesma forma que tem leigos que não honram o seu batismo. Então, o chamado é para todos. A Lumen Gentium já falava que a vocação à santidade é para todos. Cristo não veio apenas para os judeus, para um grupo seleto. Não, Cristo veio para todos. Ele veio reinar sobre todos os povos e nações. E nós temos que ter esse ardor missionário, de levar o evangelho, de proclamar, de ser luzeiro nesse mundo, de ser farol. Nós temos que ser sal da terra e luz no mundo, sim. Como o Padre Lodge lembrou, fermento na massa, nesse mundo, porque o mundo entrou na igreja. Então, como é que a gente faz se o mundo entrou na igreja? Qual é o nosso papel de igreja militante? Aceitar? Ficar na tibieza, na mornidão? Se deixando sucumbir pelo pecado? Ou combater esse pecado que sim está dentro da igreja? A mornidão. Esse grande e grave pecado. Nós temos que combater.
de dentro para fora. A igreja militante é aquela que combate tudo que é diabólico, tudo que é heresia. Então, nós precisamos de novos santos atanásios, elevando, sim, a ortodoxia. Nós estamos vivendo um tempo de heterodoxia, de progressismo, de relativismo na fé. Nós temos que buscar os santos. Nós temos que ser os santos deste tempo. Dando um salto. Protestantismo, outra heresia. Se nós lembrarmos do século XVI, de Lutero, nós chegaremos a essa conclusão. O que Lutero fez? Ele tentou implodir a igreja de dentro. Ele simplesmente, como um abade, das 95 teses, começou a discordar da igreja, a afrontar a igreja, depois ele simplesmente foi lá e fundou a sua própria igreja. Heresia protestante. A origem do relativismo e mais, a origem do laicismo. E por que é a origem do laicismo? Porque ali a base já é totalmente relativista. Nós sabemos, nós cremos nos dogmas da igreja. Nós temos os dogmas que são verdades de fé. Nós não podemos confrontar os dogmas. Muitas vezes somos questionadores, sim. Não é um mal ser questionador. Agora, nós temos que buscar a fonte correta. E a doutrina da igreja já nos exorta e já nos mostra qual é a sã doutrina, qual é o caminho que devemos seguir. E São João Bosco, por exemplo, jesuítas como Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, que converteram a muitos. Tanto os jesuítas quanto São João Bosco, que tinham um carisma especial com os jovens, o dom do ensino. Eles propagaram a boa doutrina e debelaram a heresia protestante. Mas, século XXI, ou seja, alguns séculos depois, nós ainda temos uma protestantização da fé católica. Nós temos que amar a nossa igreja da forma que ela é. A nossa igreja quer que nós sejamos virtuosos. E quanto mais a gente estuda a história da igreja, quanto mais a gente se aprofunda na doutrina, eu posso dizer para vocês com toda sinceridade, mais nós amamos, mais nós nos apaixonamos pela igreja e mais nós temos vontade de não só sermos católicos, mas também de querer que toda a nação seja católica. E falando em nação católica, o Brasil nasceu católico. O Brasil, ele não se converteu. Ele nasceu católico. Ele nasceu sob o estandarte da cruz de Cristo. Primeira solenidade que aconteceu aqui, quando os portugueses chegaram, foi o quê? Foi uma Santa Missa. Ali já tinha o estandarte da cruz. Eles fincaram a cruz e adoraram essa Santa Cruz. Por isso, terra de Santa Cruz. Mas o que está acontecendo com a terra de Santa Cruz? Eu acho que estão tentando desqualificá-la. Desqualificar a cruz, removê-la do seio social, do seio das famílias, em nome desses relativismos. Em nome do respeito humano. Ah, todas as religiões são boas. Não há nada mais desagradável do que ouvir isso. E falo com muita tranquilidade, com muita caridade. Só existe uma religião verdadeira, fundada por Cristo, que se chama religião católica. Religião católica, não é uma religião sincrética. Mas o que está acontecendo nas santas missas muitas vezes? Quando a gente pensa em reinado social de Cristo, nós temos que lembrar daquilo que afronta o reinado social de Cristo. Um dos fatores que, de fato, representam uma afronta a esse reinado social de Cristo, não tenho dúvida, que é, sim, muitas vezes a missa mal celebrada. Ou então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, espero que não, escola enredo no lugar da celebração da boa liturgia. O mundo invadindo a igreja se mundanizando. E o que deveria acontecer? A igreja deveria converter o mundo.
e não, entre aspas, ser convertido por ele. Então nós temos que agir sim. Nós temos uma responsabilidade grande enquanto católicos. Nós temos um dever de atuar. Nós não podemos esperar só dos nossos santos sacerdotes. Nós não podemos esperar só do Papa, do Bispo, do clero. Não, nós temos que atuar. Nós temos essa obrigação. Quanto mais a gente se torna tíbio, inerte, mais o progressismo avança, a heresia do modernismo avança. Quando eu falo heresia da modernidade, eu me refiro exatamente a esse indiferentismo religioso. Porque hoje nós vivemos um tempo de indiferentismo religioso. Se tem um exemplo agora há pouco, o sincretismo, que se confunde com o ecumenismo. O Papa Bento XVI falava que o único ecumenismo que deveria ser o existente seria aquele que leva à verdade, portanto, leva à conversão. É um diálogo, não interreligioso, porque é diferente, mas é um diálogo entre cristãos, digamos, católicos e evangélicos, para converter. Seria o único, nas palavras do Papa Bento, seria o único ecumenismo possível. Isso existe hoje em dia? Claro que não. O que nós vemos é um sincretismo, pelo contrário. O catolicismo é o mais perseguido. Nós vemos escolas de samba, como por exemplo a Mangueira, que quer profanar a fé de tal modo que quer colocar uma Maria Madalena LGBT. Se depender de mim, isso não vai passar. Espero que se depender de vocês também. E falo isso não por vaidade, mas vejam, sinceramente, não é motivo de vaidade, de jeito nenhum, pelo contrário, é motivo de luta. Por isso eu disse, militância, espírito de combate. Se for para a gente ficar de braços cruzados, voltemos para as catacumbas. Já estão tentando nos empurrar para lá mesmo, né? Mas eu faço essa provocação de fato proposital. Nós temos que agir enquanto católicos. O STF, quando criminalizou a homofobia, alguém me perguntou aqui hoje, mais cedo, o que nós fazemos? Desobediência civil, de verdade. Nossa, Cris, você é deputada falando de desobediência civil? Estou. E falo com toda a tranquilidade do mundo. Vai fazer o quê? Vai me prender? Então, vou levar uma algema, porque eu vou facilitar o serviço. Porque a gente não pode ter medo disso. Se o caminho natural do cristão, notadamente do católico, é o martírio, então não tenhamos medo. São Paulo pregou no Areópago. Nós, muitas vezes, temos medo de pregar e nós não sermos reconhecidos. São Paulo também exorta. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Cadê os católicos? Católicos do mundo. Estou querendo parafrasear Marx, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é, católicos, onde vocês estão? Amém. Isso aí, prontidão. É isso que a gente precisa, marchar. Esse livro, ele fala muito sobre essa crise entre Amuros e Eclésia. E sim, como nós devemos restaurar esse catolicismo autêntico. E quando eu falo de catolicismo autêntico, deveria ser até um pleonasmo, porque todo catolicismo deveria ser autêntico. Mas, infelizmente, no tempo que nós vivemos, nós precisamos buscar, porque o que mais tem hoje é o quê? Católico de BGE. Eu sou católico, mas eu sou a favor do aborto em caso de estupro. Você não é católico, meu amigo, desculpa, você nem entendeu o que é a cultura da vida. Desculpa falar isso. Nós temos que defender a totalidade da doutrina, não é pela metade, não é por conveniência. Nós temos que ser católicos completos, católicos por inteiro. Isso sim, católicos autênticos, ainda que a perseguição seja o nosso destino, ainda que o escárnio seja o destino. O Papa Emérito Bento XVI também falava sobre o tempo que chegaria, e que já chegou de fato. Nós vivemos sobre um tempo que é marcado pelo martírio do escárnio, martírio da ridicularização. Não mais um martírio, digamos assim, cruento, de sangue. Há ainda, em muitos lugares, a gente está vendo no Chile,
A gente vê muito no Oriente Médio um martírio de sangue. Pessoas que realmente morrem, preferem morrer para não renegar a sua fé. Virtudes heróicas. Essas virtudes que nós queremos e devemos buscar. Mas nós temos um martírio diferente hoje, que é esse martírio do escárnio, de que já falava o Papa Emérito Bento XVI. Martírio do escárnio é aquele que chegou no nosso tempo porque hoje nós vemos que os católicos são perseguidos em todos os lugares, na televisão, nas mídias, no carnaval. Não tem um lugar que o católico não é perseguido, não é açoitado, não é de muitas formas escarnecido. O próprio Sidney chegou, vai se recordar bem. Uma das primeiras ações que nós fizemos foi contra o Porta dos Fundos. Sidney foi aquele que contribuiu muito para essa ação ser viabilizada. E por que nós entramos com uma ação contra esse coletivo de humor Porta dos Fundos? Exatamente por conta do... Oi? Fica aí, meu inimigo. Pois é, não vou deixar de falar, não. Bom, enfim, voltando, perdão, gente, até perdi o fio da meada. Mas eu e Sidney, na verdade, sendo no Bosco de modo geral, nós entramos com uma ação contra o Porta dos Fundos, porque o Porta dos Fundos resolveu escarnecer do céu católico, colocando Hitler no céu. Algo absolutamente repugnante. Adivinhem qual foi o desfecho? O que a nossa justiça fez? Em nome da liberdade de expressão, tudo é possível. Então, podem cometer reiterados crimes que não tem problema nenhum. Por quê? Liberdade de expressão. Agora, reflexão aqui. Experimentemos falar alguma coisa sobre a LGBT, a agenda LGBT. O que vai acontecer com a gente? Homofóbicos. Criminalização da homofobia está aí. Mais um motivo, mais uma provocação. Temos sim que, justamente agindo como católicos, temos que ter essa desobediência civil. Nós não podemos ser subservientes a essa ditadura togada. Nós não podemos ter medo e nos calar. Pelo contrário, nós temos que denunciar. Santo Tomás de Aquino, ele já falava que aquele que não denuncia o erro é como se tacitamente, não, claro que eu estou falando a ideia, tacitamente estivesse aprovando. Ou seja, nós temos que denunciar os erros, nós não podemos ser coniventes com ele. E nesse tempo de perseguição, a gente precisa ir para o combate. E aqui a gente lembra dos cristeiros. Quando eu li esse livro, da Guerra dos Cristeiros, me chamou muita atenção, porque, especialmente uma figura, São José Sanches, de quem sou devota, inclusive. Um menino de 14 anos, que, sob um governo maçônico, tirânico, de Plutarco Elias Calles, esse menino, ele não negou a fé. Embora muitos tentassem demovê-lo dessa ideia de propagar viva Cristo Rei. Ele não negou. O seu padrinho tentou fazê-lo negar a Cristo. Ele foi perseguido, teve seu pé esfolado e precisou andar longa distância com o seu pé esfolado, mas não negou a Cristo. Tanto que a plenos pulmões ele falava e aquele ardor inflamava o seu coração. Viva Cristo Rei. O tempo todo, viva Cristo Rei. E tentando dizer, fala, viva o governo. Não, viva Cristo Rei. Ele aceitou morrer. Por isso eu disse, virtudes heróicas. Aquelas que nós mais necessitamos hoje em dia. Especialmente nesse tempo. E esse menino morreu pela causa de Cristo. Morreu para não negá-la, negar a fé. Para não negar a Cristo. E aí, fazendo um paralelo com essa história, estou me referindo ao México, Guerra dos Cristeiros, governo maçônico. E hoje? Nós temos a heresia protestante, nós temos maçonaria, nosso vice-presidente é maçom. Pois é. Nós temos liberalismo econômico, que a igreja condena. Cris, você não está no Partido Liberal?
Eu estou no Partido Liberal, mas eu não sou liberal. Que fique claro. Se alguém quer saber como eu penso, é só ler a DSI, Doutrina Social da Igreja, que ali vai achar a resposta. Não tem essa. Porque muitas pessoas tentam dizer que, quer dizer que você é condescendente com o liberalismo econômico. De jeito nenhum. Eu não considero a liberdade econômica acima da dignidade da pessoa humana. De jeito nenhum. Mas nós ainda não temos um presidente eminentemente católico. O Bolsonaro está tentando, está trabalhando. E, de fato, é louvável o que ele está fazendo, tentando. Agora, está cercado de liberais e maçons, o que é repugnante e reprovável. E o que nós precisamos fazer enquanto católicos? Aceitar? Não, nós temos que primeiro rezar por ele, presidente, para que se mantenha firme e forte, e rezar para que Deus, sim, com a sua graça, com a sua bênção, possa afastar aqueles que não estão de acordo com o projeto central de que estamos falando aqui, que se chama Reinado Social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente pensa em restauração da cristandade, nós fomos fundados sob valores, sob o estandarte da cruz de Cristo, e de fato, a Igreja Católica construiu a civilização ocidental que tem os seus valores, que tem os seus princípios, contra os quais ninguém pode lutar, ou seja, até pode, mas o católico não pode. O católico, pelo contrário, o católico de verdade, o católico autêntico, tem que abraçar a fé, abraçar esses princípios e valores e lutar para que eles sejam cada vez mais disseminados. O que não dá é para a gente ver católicos negando aquilo que há de mais essencial para a fé. O Padre Lodge, quando falava de cultura da vida, ele permeou um pouco esse aspecto da cultura da vida. A questão do combate ao aborto, em especial. Poderia falar de ideologia de gênero e tal, mas aqui, pegando esse gancho, o que é cultura da vida? Não existe relativismo para a defesa da vida. Eu não posso ser contra o aborto em todos os casos, com exceção dos que estão previstos no artigo 128. Não dá. Não existe meio grátis. Da mesma forma que não existe meio pró-vida. Ou nós somos pró-vida por inteiro, ou então é melhor dizer que nós não somos pró-vida. A vida da mãe é vida tão importante quanto da criança? Sem dúvida. Agora, quem defende o aborto em caso de estupro está dizendo que a vida da mãe é mais importante. Isso é um relativismo à defesa da vida, a causa da vida. E nós católicos não podemos aceitar isso. Então, apesar de toda a perseguição que nós sofreremos, e de fato sofremos, nós não podemos negar o óbvio, negar esses princípios e valores que fundaram a nossa civilização. Nós fomos erigidos, o Brasil foi erigido sob esses princípios e valores, que nós precisamos, como católicos, defender. E isso, de fato, vai levar a essa nossa luta constante pelo reinado social de nosso Jesus Cristo, para que Cristo reine no nosso coração, na nossa pátria, para reinar também, e de fato deve reinar, no universo. E aí, eu quero ler para vocês, rapidamente, o que São João Paulo II vai falar sobre o tempo que nós estamos vivendo, dessa apostasia global. E aí ele vai dizer aqui: devemos estar preparados para sofrer muitas tribulações no futuro não muito distante. Tribulações que exigirão de nós a preparação para renunciarmos às nossas próprias vidas e entregarmos-nos completamente a Cristo e por Cristo. Por meio das vossas e das minhas orações, é possível aliviar essa tribulação, mas já não é mais possível evitá-la. Porque a igreja só poderá ser renovada desse modo. Preste atenção nessa parte em especial. De fato, quantas vezes a renovação da igreja foi realizada por meio do derramamento do sangue? Não será diferente desta vez. Devemos ser fortes, devemos nos preparar, devemos nos entregar aos cuidados de Cristo e de sua mãe. E devemos ser cuidadosos, muito cuidadosos, com a reza do rosário. Papa João Paulo II escreveu isso, tratando da apostasia global. E nós estamos vivendo esse tempo de apostasia global.
pessoas que profanam o sagrado, a membros da própria igreja desonrando a batina, profanando a celebração da liturgia, trazendo o mundo para dentro da igreja, de tal sorte que o rito, que a liturgia, que a tradição é negada, é vilipendiada, é profanada. Nós vivemos um tempo também de muita tibieza no meio dos católicos. Pessoas que são adeptos ao deixa disso, ao depende. Quando eu falo depende, cultura do depende, já ouviram falar? Isso é pecado? Ah, depende do contexto. Não, gente. Sim, sim, não, não. Nem frio, nem quente. Quem é morno, Deus vomita. Nós temos que expurgar do nosso meio católico, nós temos que expurgar desse nosso contexto totalmente a mornidão, a tibieza, a inércia. E nós precisamos abraçar esse espírito de combate que está totalmente atrelado à função da igreja militante. A igreja é militante para militar, ou seja, é uma função militar de fato. Quando eu falo função militar, eu me refiro exatamente ao trabalho constante e com ardor, a batalha que nós temos que assumir para travar esse bom combate. Por isso o apóstolo São Paulo já fala, combater o bom combate, guardar a fé, completar a carreira, para, aí sim, não por mérito próprio, mas pela graça, que é a favor imerecido, receber a coroa da justiça que está no céu. Nós estamos aqui como caminhantes, como peregrinos. O que queremos é, um dia, usufruir da nossa pátria celeste, da nossa Jerusalém celeste. Nós queremos ir para lá. Então, aqui nós temos que estar prontos para o combate. E aí, para caminhar para o fim, tem quanto? Disseram que eu tenho mais 5h30. Brincadeira. Mas já para caminhar para o fim, o Papa Leão XIII, ele já exortava e dizia o seguinte: os católicos nasceram para o combate. Vejam, nasceram para o combate. Então, algo está totalmente no nosso DNA. Está entranhado nessa igreja militante. E a igreja militante somos nós. Então, o que precisamos é levantar como soldados de Cristo, honrando o nosso batismo, proclamando o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sim, porque queremos o máximo possível de conversões. O que queremos é a salvação das almas. A minha, do meu marido e a de cada um de nós. Nós queremos a nossa salvação. E para fechar, prometo que eu vou terminar, eu vou ler para vocês parte final da Guerra dos Cristeiros, em que ele fala sobre a instituição da festa de Cristo Rei, que no calendário atual nós vamos celebrar em breve. Faltam 2 semanas, né, para a festa de Cristo Rei. No calendário tradicional foi dia 28 de outubro, mas no calendário atual nós viveremos esse momento nas próximas semanas. Devemos, pois, entender que Deus, que Cristo pede, exige, quer que cada um de nós, na medida de suas forças, trabalhe veementemente para estabelecer seu reinado na vida pública. E se continuarmos acastelados em nossas igrejas e em nossos lares, não conseguiremos isso. O reinado público de Cristo exige que nós, católicos, façamos sentir a ação do nosso pensamento, da nossa palavra, da nossa caneta, dos nossos trabalhos de organização e propaganda. E isso deve ser feito na vida pública, em pleno sol, em plena via pública, em todas as direções. E deve ser feito por todos, porque todos, absolutamente todos os católicos, podemos e devemos fazer algo para restabelecer o reinado de Cristo,
uns de uma forma, outros de outra, uns com o seu talento, outros com o seu esforço, mas todos devemos procurar, desde hoje, fazer algo sério, constante e coordenado pelo restabelecimento do reinado público de Cristo. Hoje, proclamamo-lo rei, reconhecemo-lo como rei, mas precisamos jurar que deixaremos nossas velhas atitudes de múmias de sacristia e de mortos-vivos em nossos lares, e que a partir deste dia glorioso, faremos com que todas as forças católicas desemboquem na via pública para que Cristo reine na imprensa, no livro, na escola, nas organizações, nas instituições, em uma palavra, no meio do coração do povo e no meio de todas as correntes da nossa vida pública e social. E aqui eu encerro conclamando, apelando a cada católico em particular, obviamente me incluindo. Nós católicos temos essa missão, temos esse dever moral de lutar pela cristandade. Não importa se nós estamos vivendo tempos apocalípticos, que escolhamos o nosso lado, nós temos que ter uma posição firme, abraçando a sã doutrina da igreja, a totalidade dessa sã doutrina da igreja, e combatendo o bom combate nesta igreja militante, para que um dia, se Deus quiser, gozarmos da sua glória na igreja triunfante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e viva Cristo Rei!